E aí já começamos. Bem, boa tarde a todos e todas. Um bom final de tarde, início da noite. Para a professora Marisol ainda é tarde, na Ainda. Colômbia, né? 2 horas a menos. Agradecemos, antes de mais nada, a sua disponibilidade para poder compartilhar com a gente o debate em torno da democracia em Colômbia, né? A professora Marisol, ela é trabalhadora social, né? É doutora em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional do México, Universidade Autônoma do México, né? UNAM. É Não, docente, sim. pesquisadora, né? E da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Externado de Colômbia, né? Que até agora estávamos perguntando justamente aonde que fica essa universidade, né? Ela estava contando que fica em Bogotá, essa universidade, que é uma universidade antiga, né? Então, já iniciando o nosso debate, eu gostaria de começar, digamos, de solicitar para a professora, né, se ela quer completar a sua apresentação e começar, digamos, um pouco nos contando acerca da construção, aliás, os desafios, né, da democracia na Colômbia, né, que a gente tem tido contato muito recentemente, né, no período recente, de muitas manifestações, violência estatal, né, mas tem uma história, né, que vem se construindo no decorrer desse período, né, para que a gente possa compreender esses eventos que a gente observou recentemente. Então, mais uma vez, agradecendo, né, professora Marisol, pode começar. Boa tarde. É, Muito obrigada por o convite. Eu falo um pouquinho de português, mas é um pouco de portunhol. Aí, Guilhermo e as outras professoras, podem me ajudar, por favor. Eu sou, acho que assistente social, a denominação no Brasil, não? Minha formação base é assistente social. Depois aí eu fui para a UNAM, em México, Universidade Nacional Autônoma do México, e fiz o mestrado e doutorado em estudos latino-americanos. Aí eu tive a possibilidade de conhecer o Brasil em as duas pesquisas que fiz, mestrado, trabalhei o pressuposto participativo e conheci a experiência de Ceará, de Fortaleza. Depois, em doutorado, trabalhei o direito à cidade e fiz uma pesquisa comparada de experiências de Bogotá e experiências de movimento de moradia em São Paulo. Aí fiquei 6 meses morando em São Paulo com a faculdade da faculdade de Sociologia da Universidade de São Paulo. Então, aí algumas coisas que considero são importantes. Também minha formação tem estudos e trabalho de pesquisa em processos de paz aqui na Colômbia, neste processo de negociação de paz com as Farc, e uma pesquisa sobre reparação coletiva, uma categoria que tem a lei de vítimas, que faz sobre a reparação que as comunidades, os coletivos, tiveram afetação coletiva por identidade, território, por sua filiação política. Então, a lei de vítimas, ela reconhece a reparação coletiva. Aí, recentemente, terminamos uma pesquisa de 3 anos, estamos fazendo a publicação, já saiu o primeiro livro sobre a caracterização de 9 territórios sujeitos de reparação coletiva.
alguns em Cundinamarca, no estado de Cundinamarca, muito perto da Bogotá, municípios como Biotá, La Palma, Jacopí, Guayabal de Toledo, y en otros estados, en el sur de Bolívar, perto de Cartagena, un poco para que conhecem este lugar turístico, perto de Cartagena, perto da frontera com Venezuela, en Cúcuta, un municipio que se llama Juan Frío. Y otras dois municipios en la Orinoquia, departamento de Meta, município do Castillo e El Dorado. Então, essa investigação dá a possibilidade de conhecer um pouco a situação que hoje vive da Colômbia, neste marco de negociação do conflito com as Farc e como a democracia está caminhando ou não caminhando na Colômbia. Tá? Bom, Guilhermo, eu não sei se você quer que eu já comece na apresentação, você me diz. Sim, pode começar, Marisol, por favor. Vamos começar. Tá bom. Então, eu fiz algumas slides, se diz, que eu gostaria de compartilhar. Então, bom, eu gosto de começar sempre com humor gráfico, que eu acho que é uma expressão da realidade. En estos países, la democracia es como Dios, como Deus. Existe, pero nadie la ha visto. Como sei que Brasil é um país continental que tem umas características bem distintas da Colômbia e alguns elementos comuns, achei que era importante rapidamente dar um contexto. O primeiro elemento que acho que é muito comum com o Brasil é que somos um país muito diverso. Temos geográfica, socialmente, culturalmente, 5 regiões, ¿sí? A região Caribe, que é toda a parte norte, aqui Guajira, Cartagena, Bolívar, Barranquilla, Santa Marta. A região Caribe é uma característica, muita população afrodescendente, un porto marítimo importante, que é o porto de Barranquilla, hoje o principal porto do país para exportação e importação de mercancías, e toda a mercancia da Colômbia entra por o porto de Barranquilla ou por um porto aqui no Pacífico, Buenaventura. E todo se move por via terrestre, por caminhões, aqui na Colômbia chamamos de tractomulas, não sei na palavra em português, os caminhões enormes de toneladas. Toda mercancia, toda mercaderia se move por vias aqui, por via terrestre. Outra região, a região andina, é a principal região em termos de concentração de população. Aqui temos na região andina as principais cidades. Nós somos um país andino, onde as cidades principais, Bogotá, Barranquilla, Cali, estão sobre as montanhas, sobre uma região muito quebrada na geografia. Outra região que é menos densamente poblada é a região Orinoquia, que é a região que ha servido muitos anos junto com esta região nororiente, de o que foram os movimentos guerrilheiros. Aqui, as Farc tuvo os principais assentamentos guerrilheiros foi aqui na região da Orinoquia. Temos a região, a Amazônia, que compartimos com o Brasil, e a região pacífica,
que é a região de maior diversidade depois da Amazônia, a região mais diversa em termos geográficos e a região com maior densidade populacional que tem a maior carência de necessidades, menos condições de saúde, de educação. Aqui, a região pacífica é a região com maior abandono de cobrimento social do Estado. E aí, quero plantear a primeira situação, que creo que é importante. O Estado colombiano tem uma baixa presença em termos sociais, mas o Estado colombiano tem um domínio territorial por as forças militares muito forte, desde o ponto mais norte, Punta Gallinas, até o ponto mais sul, aqui no trapézio amazônico. E tem todo o posicionamento das bases militares na região oriente do país e na região pacífica. Então, a presença do Estado não é uma presença social, é uma presença militar. Sim? Esse é um elemento importante para entender a mobilização social e as condições difíceis da sociedade colombiana. Agora, há outro elemento que eu considero muito importante, e é as distâncias e os tempos de desplazamento, de movimentação entre diferentes cidades. Porque acho que em Brasil, isto por ser um país muito mais plano, com menos atividade geográfica, é muito sencillo chegar. Eu tenho uma colega brasileira em meu trabalho e já ficava surpreendida nesta distância. Bogotá, Villavicencio, que é uma cidade aqui, capital do Meta, desta zona da Orinoquia, são apenas 115 quilômetros. Na distância em linha recta seria mais ou menos 70 quilômetros. Mas a dificuldade do quebrado, do difícil do Passo dos Andes, faz que este recorrido seja de 2 horas e meia. Mas isto é pouco, muito pouco, em relação com a região Caribe. Da Bogotá para chegar a ponto de Santa Marta ou Barranquilla são cerca de 1.000 quilômetros e o tempo são quase 18 horas. Pode ser mais. E a região sul tem uma característica e é que esta montanha, esta parte dos Andes é muito instável. Então, você tem aqui um trânsito entre Bogotá e Cali, pode chegar a ser 10 horas, habitualmente, mas pode ser 16, 18, depende das dificuldades da via. Aí, há uma coisa bem particular, e a mobilização de uma cidade a outra é difícil, não é uma coisa fácil. Aqui, da Bogotá a Cúcuta, que é a cidade limítrofe com Venezuela, ou Arauca, a Cúcuta são 18 horas, sim? Porque aí que fazer uma travessia, baixar os Andes e voltar a subir. Aí é difícil. Então, isso faz uma coisa bem particular de nossa geografia. Outro elemento que eu acho que é muito importante para fazer este análise da democracia na Colômbia é a forma como Colômbia está organizada. Aí temos um congresso, nós somos uma república unitária, não somos um país federado como o Brasil, somos uma república unitária e temos 2 câmaras divididas no que se chama Senado, que é a Câmara Alta, e Câmara de Representantes ou Câmara Baixa. Bom, aqui temos os números da curules de pessoas que faz a Congresso, 280 congressistas, 106 para representantes eleitos a nível nacional e 2 curules para a população indígena, 5 curules depois para 5 postos, para o partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionária del Común,
uma curul para el candidato que ocupe la segunda votación más importante. En este caso, a oposición fue Gustavo Petro. Y na Cámara Baixa, 171 representantes, 161 eleitos por circunscripción territorial, es decir, por los 32 departamentos que tienen a Colombia. Nos tenemos 32 departamentos, 1.152 municipios en todo el país. Y ahí tenemos una distribución de acuerdo con la cantidad de personas que tenemos. Una cosa importante aquí, una curul para las personas fuera del país, no exterior, una curul para circunscripción raizal. Raizal son las personas que viven en la zona del litoral, la isla de San Andrés y Providencia, 5 curules para partido FARC y una curul para segundo candidato das votações, da vicepresidência da oposição. Isso é importante para ver a força política. E outras generalidades, o índice do desenvolvimento humano da Colômbia é de 0,747 e sua esperança de vida promedio é de 71 anos, promedio. Este índice de desarrollo humano es importante, pues es un índice de desarrollo humano que está por debaixo do índice medio da América Latina. É a segunda nação de diversidade no mundo. Bom, e nós temos uns conflitos ecológicos importantes, que eu vou falar agora mais adelante, principalmente por a vocação que o presidente Santos, no plano do governo, falou do locomotora minero-energética, que era o ponto de geração de riqueza da Colômbia, o principal ponto de geração de produção econômica. Deixou atrás a produção agrícola, ganadeira, para a concentrar-se na expectativa de um modelo neoliberal de extractivista, não? Então, aí é um elemento importante também. Nós temos outro elemento que é importante, também muito comum com a realidade brasileira, e é essa oligarquia regional. Não sei se, creio que você, no português tem outra palavra, oligarquia tem outra palavra, acho. Não, é a mesma. Não, é a mesma? É isso mesmo. Tá bom. Ok, tá bom. Nós temos famílias tradicionais. Lá no mapa que eu mostrava, a região Caribe, tem duas famílias hoje importantes. Esse é o presidente do Congresso, que seguramente vai ser a família que vai propor o candidato presidencial nas próximas eleições. Uma família muito poderosa. Nós temos também essas alianças, assim como na história do Brasil, de café com leite. Assim, nós temos também essas tradições de famílias oligárquicas regionais. Na região Caribe também, o ex-presidente Uribe, pues, tem ali uma importância fundamental. Na região do sul-ocidente, na região del Valle, la cidade do Cali, também tem outra família importante, e pues também em outras regiões do país. Isso é outro elemento importante que vai falar da característica da democracia na Colômbia. Bom, outro elemento que eu acho que é muito importante, que vocês também transitaram essa história, foi a reforma constitucional. Bom, nós temos uma história distinta, em termos, não falamos propriamente de golpe militar, nem de processo de ditadura, mas essa tradição de famílias oligárquicas na Colômbia permitiu que sempre faláramos de democracia, e pues, se vocês veem na literatura, essa democracia mais antiga da América Latina, sem necessidade, por as alianças políticas, não foi necessário o golpe militar, mas a mirada autoritária ficou e fica ainda presente. Nesse cambio, nessa troca constitucional, 1991, tem vários momentos importantes de confluência
de fuerzas. Una é a reforma da reforma constitucional, e essa reforma constitucional abriu vários elementos. Uma, a participação política e participação social. E dessa vou falar um pouco mais adelante. Outro processo foi o processo de descentralização. O processo de descentralização implica a autonomia dos municípios, a autonomia financeira, e isso tive uma faca de doble fio, se fala? Uma faca de doble... de dois gumes. A gente fala faca de dois gumes. Isso. Assim foi. Porque os municípios tinham autonomia na ordenação do gasto público, mas os municípios tinham a necessidade de generar o dinheiro público. Isso só foi possível por via dos impostos, ou seja, maior carga de tributação para a população. Sim? Então, isso hoje genera uma dificuldade nos municípios, porque não tem como financiar a educação, a saúde, as vias públicas, a mobilidade, uma série de coisas da vida própria das cidades. Sim? Outro elemento foi a história dos conflitos. Na história do século XX, nós temos vários movimentos guerrilheiros. Um dos movimentos foi os movimentos de guerrilhas liberais que foram até 1950, com uma negociação que se faz com o movimento das guerrilhas liberais. Mas o movimento foi assassinado por o governo, por os policias. Então, a história do presente, com a firma do acordo com a Farc, pois os colombianos conhecemos essa história, conhecemos a história das firmas dos acordos e os incumprimentos dos acordos, e depois assassinato dos excombatientes das guerrillas. E isso sucedeu em 1991 com o movimento 19 de abril, M19, dois de seus dirigentes foram assassinados em meio da campanha eleitoral para a presidência. Tivemos outro movimento, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista, el Quintín Lame. Então, temos várias negociações com movimentos guerrilheiros. Depois, em 2002, da negociação com os paramilitares, quienes hoje estão, alguns deles em Estados Unidos, outros estão ainda em prisão em Colômbia, e eles demonstraram, na lei que se chamou Justiça e Paz, eles demonstraram as alianças de los militares y de algunas de estas clases oligárquicas en las regiones, alianzas para el posicionamiento de ellos en los territorios, en la zona del norte de Santander, de Cundinamarca, Antioquia, Meta, fueron territorios muy afectados por el paramilitarismo. Y después, en 2016, assistimos à firma do acordo com as Farc. Então, estamos falando de uma história, pelo menos de 60 anos de processos de negociação, muitos deles sem bom resultado, sem bom término. Então, outro elemento é a transformação da lógica das classes políticas. Um elemento importante allí era que nós tínhamos dois partidos, fundamentalmente. Até 1990 tínhamos dois partidos, Partido Liberal, Partido Conservador. Partido mais de pensamento amplo, de cambio, e um partido unido à mirada tradicional, religiosa, o Partido Conservador.
com as guerrillas liberais intentaram, nós não temos uma tradição do Partido Comunista como foi no Brasil, por exemplo, nós não temos essa tradição. O governo cerrou durante muitos anos a possibilidade de novos partidos. Na década de los 70 e parte dos 80, nós tivemos um processo que se chamou o Frente Nacional, onde as classes políticas fizeram um acordo para trocar cada 4 anos a presidência. Vai primeiro os liberais, depois os conservadores, voltam os liberais, voltam os conservadores, até 1984, mais ou menos. Depois vêm os processos já de guerrillas urbanas, e aí, em 1990, se dá o processo de negociação com estas guerrillas, e se abre na Constituição Política de 91, uma possibilidade de ampliação democrática, ¿sí? Ampliação política, novos partidos, e surgem, então, novos partidos. Um deles foi o Partido União Patriótica, que surge da essa negociação da década dos 80 entre as Farc, uns sectores destes outros partidos minoritários, e o governo. Surge como partido alternativo, tem escanos importantes, tem curuis no Congresso, nas alcaldias, foi muito importante nas alcaldias dos municípios, diferentes regiões, onde as Farc tive presença, mas entre 1988 e 1993, assistimos um extermínio sistemático da União Patriótica. Esse caso, por o genocídio da União Patriótica, ainda hoje está na Corte Interamericana. A Corte já emitiu um primeiro conceito onde o governo nacional, o Estado colombiano, deve reconhecer que houve uma aniquilação da União Patriótica. Lo menciono porque o partido perdeu a possibilidade da personeria jurídica, não podia apresentar-se nas votações como partido, e depois da firma de 2016, quando se fala, 2016 com as Farc, quando se fala do acordo e se fala da garantia política das novas opções, a União Patriótica volta novamente a ter personeria jurídica. Aí, um pouco o que quero é que vocês entendam que a tradição de fechar as oportunidades políticas é uma tradição da Colômbia, sim? Então, é uma tendência da classe política, da oligarquia hegemônica do país. E aí, a hegemonia ha sido muito hábil. Eles fizeram uma desagregação dos partidos de direita. Hoje temos cerca de 3 ou 4 partidos: Cambio Radical, Centro Democrático, Justos y Libres, que são movimentos, partidos políticos que têm denominações distintas, que têm caras distintas, que se mostram na mídia de maneira distinta, para ter um pensamento de direita. E aí é importante ter isso claro. Então, para o caso colombiano, o conflito se mantém no tempo, sim? Há uma recomposição, uma nova forma de ver os atores, mas a hegemonia da classe política, da oligarquia, se tem presente ainda, sem maior modificação, sim? São cambios do governo, da cara, da figura da pessoa que tem na presidência, mas a lógica da classe política, da oligarquia, se mantém. E isso tem um elemento importantíssimo, e é que o narcotráfico fez acordos que ainda hoje se mantêm. ¿Sí? Não há um cambio na estrutura. Por isso, o acordo de paz com as Farc tem vários elementos que nos ajudam a entender aspectos do funcionamento da democracia. Bom, outra coisa para ter esta forma, nós tivemos 3 reformas neoliberais muito fortes. Depois da reforma constitucional de 1991, assistimos à reforma da saúde. A saúde da Colômbia, até 1992, era de caráter público, de graça.
tínhamos uma estrutura de saúde pública, hospitais públicos do nível nacional, do departamento, estados e do nível municipal. E tinha uma administração dos diferentes níveis. Com a reforma da Lei SEM, a saúde se converte em um serviço e empresas privadas entram, como sucede em Chile e em outros países do Cono Sur, a empresa privada entra. E a rede pública só fica para aquelas pessoas menos que não podem pagar. Então, temos um sistema que se denomina subsidiado. E lá ficam as pessoas que menos possibilidades, menos condições econômicas têm. 1992 foi a lei da reforma da educação. Já falávamos ao início da fala que a educação da Colômbia tem uma figura de pública, pero não é de graça. Tem que pagar, tem custo, e um custo muito alto, muito alto. Então, isso faz uma exclusão de grandes grupos de população. E outra reforma que foi muito importante, em 1990, laboral, que foi uma reforma que Colômbia não tive uma proporção muito alta de trabalhadores formais, não tínhamos essa figura tão importante que em Brasil tem de carteira assinada, não? Que contratação plena com as garantias da lei. Colômbia não tive uma indústria e um capital, uma estrutura econômica forte que permitira a carteira assinada. Nós estivemos como país muito por debaixo da vinculação formal da população obreira, sempre. Nos décadas da 40, 50, 60, a vinculação laboral da população que muda os camponeses, que mudam do campo, da cidade, foi muito baixa. Essa vinculação a modelo produtivo, industrial, foi muito reduzido na comparação com outros países da América Latina. Então, a reforma laboral, o que fiz foi uma vinculação a que as pequenas empresas familiares, microempresas se chamam em Colômbia, ou medianas empresas, pymes, se diz em Colômbia, pequenas e medianas empresas, pagaram todas, os trabalhadores pagaram de su próprio salário, pagaram todas as garantias de lei, saúde, pensão, cesantias, todas. Isso faz que uma reforma muito regressiva nas condições dos trabalhadores. E foram reformas uma atrás de outra. O movimento social da década de 90 foi muito embatido. E isso se uniu com as dificuldades que com toda a presença e o conflito que tivemos com o narcotráfico, os cartéis de Medellín e de Cali. Então, a década dos 90 foi uma década muito convulsa para a população colombiana. Bom, agora, hoje, 2021, primeira década do século XXI, Colômbia, o modelo de produção está na base da extração. Aqui nós temos uma produção de extração de ouro. Aqui, se vocês olham aqui no mapa, toda esta região do sul-ocidente, o ocidente do país, meio país quase, tem extração de ouro. Se nós fizermos uma intersecção, um cruce entre o conflito armado e a extração mineira, a extração de carvão, a extração de petróleo, a gente vai ver a coincidência dos territórios da extração são os territórios do conflito. Isso
faz um análise muito importante, e é a forma como se desenvolve o capital da Colômbia. O histórico da extração mineira até 1989 e 90, a extração de minerais na Colômbia era muito baixa. Agora, depois de 1991, 92, a extração aumentou de uma maneira significativa. Isto faz a agudização do conflito por interesses territoriais. Sim? Os paramilitares, aqueles que falava atrás, foram uma força muito importante para posicionar os capitais internacionais. Várias companhias de extração mineira de Estados Unidos e Canadá financiaram grupos paramilitares para desplaçar população, para fazer processos de extração mineira. Essa noção da acumulação por disposição, que falam alguns autores, aqui na Colômbia, ha vivido a população de maneira constante nos últimos 30 anos. Sim? O carvão, se vocês olham neste mapa, a explotação de carvão tem uma presença enorme. O principal porto de extração da Colômbia é Cerrejón, é a primeira concessão de explotação de carvão a cielo aberto, sem medidas de proteção ambiental. Isto generou uma contaminação enorme na Bahia desta zona e afetação, porque os ventos vêm daqui do Oriente sempre ao Ocidente. Esta zona marítima tem um altíssimo nível de concentração de partículas de carvão. A contaminação por partículas que ha generado o carvão ha sido muito importante da Colômbia. E a explotação, em termos de toneladas, vocês veem esta mirada ascendente desde a década dos 80 hasta inícios do século XXI. Então, bom, vou detener aqui um pouco para poder falar com vocês. E aí temos uma configuração um pouco de como a produção econômica, o modo de produção do capital tem umas repercussões depois na vida política e social da Colômbia. Sim? Aí, esse elemento é um pouco o argumento que eu queria posicionar aí. Há uns interesses do capital, há uns interesses do capital das oligarquias, há umas formas históricas como se ha administrado o país e como se ha fechado a participação política de maneira histórica. Sim? Na manhã de hoje, falávamos com outros colegas que na história da Colômbia, o que hoje assistimos, é uma abertura a essa condição de civilidade que em outros países vocês viveram muito forte com a caída da ditadura, ou seja, o direito a ter direitos foi um movimento muito forte e a gente assistiu e ubicou essa noção. Nós, acho que em uma proporção distinta, com outras condições, estamos assistindo a esse momento de as novas gerações, os jovens, as meninas mais jovens, identificam que as condições como se vivem os direitos políticos e sociais da Colômbia não é da mesma forma, não é do mesmo nível que se vive em outros países da América Latina e do mundo. E a mídia, os Facebook, o YouTube, tudo isso ajuda muito a entender que a lógica de uma democracia capturada, fechada, na Colômbia é presente e que isso necessita, pues, ter outras ventanas, outras portas distintas para poder
fazer uma vida com direitos, não? Acho que muitos destes elementos, a condição de exclusão, as dificuldades de acesso à saúde, as dificuldades de acesso à educação, altíssimo o nível de desemprego da Colômbia, está, segundo as estadísticas nacionais, cerca del 70% da população não tem emprego formal. 70% da população não tem emprego formal. O empleo é por geração própria, por empleos familiares. As famílias têm uma fábrica que produz calçados, sapatos, outra família produz roupas, saias, sim, tem muita produção de pequenas famílias. E essa é a forma de emprego. Agora, a estadística da Colômbia é muito tramposa, não sei como dizer, mentirosa. Se vocês, na entidade que mide isto, fala, se você tem mais de 2 semanas buscando emprego, sim? Se você tem mais de 2 meses buscando emprego, você não é considerado desempregado. Você, para poder viver, deve ter alguma solução. Então, depois de 2 meses, você perde a condição de desempregado. Porque você necessita viver de algo. Assim seja vendendo água na esquina. No Brasil seria como vender tapioca na esquina, vender alguma coisa. Você tem que viver de algo. Então, não é desempregado. Tem emprego próprio. Então, a estadística é uma mentira, sim? Aí, as possibilidades de realmente identificar quem tem emprego e como todas as pessoas necessitamos pagar a saúde, pois a gente, muitas pessoas nestas mobilizações, nesse processo de rebelião popular, pues o que demandava era a presença civil do Estado, direito à saúde, direito à educação, tinha uma denominação dos jovens que se denomina NINI, ni empregado, ni estudante, ni emprego, ni empregado, ni trabalhador, ni estudante, NINI. E esses jovens que não têm futuro, de alguma maneira, são os jovens que estão na rua, que estão no movimento social, que saem. Mas temos também outros grupos de jovens, que são aqueles em que suas famílias estão pagando um crédito no banco para que eles possam estudar na universidade. Então, são famílias que têm como se diz, um préstamo, um préstamo que tem um financiamento do banco que cobra muitos interesses mensuais, e esses jovens falavam, agora mostro as imagens, as fotografias, os jovens diziam, não é possível que você estude 5 anos na universidade e demore 10 ou 20 para pagar o préstamo no banco. Então, você está vendendo sua vida no banco, sim? E muitos destes jovens terminam a universidade e não conseguem emprego, não têm emprego, sim? Então, aí temos uma manifestação de uma sociedade que não tem uma perspectiva do futuro. E o principal ator nesta mobilização social foram os jovens. Os jovens meninos, meninas, muitos de sectores populares, de barriadas, de la favela, os jovens das favelas, aqui tem coisas muito parecidas às favelas do Brasil. Sim? Então, vou voltar às slides. Bom,
Bueno, a participação política da Colômbia no papel, na Carta Constitucional, tem várias possibilidades formais, mas na realidade a participação política representativa é muito fraca, muito débil, sim? Muito Sim, débil. Fraca. Então, agora, com a nova acordo de paz das Farc, se criou o Estatuto de Oposição. E esse estatuto, na lógica de aumentar a participação política dos diferentes grupos, sectores da sociedade que não estão recorridos nos partidos políticos, ¿sí? Nos partidos políticos tradicionais, liberal, conservador, e essa segmentação dos partidos de direita, a partir do Cambio Radical, Justos Livres, Centro Democrático, LAU, são denominações, mas todos são são o mesmo partido com diferente cara, ¿sí? Com diferente rosto, mas a mesma tendência política. A criação do Estatuto da Oposição abre uma possibilidade a outros movimentos diferentes, alternativos, de esquerda, mas a lógica é plantear a possibilidade de novas correntes de pensamento, mas é muito fraco. Bom, aqui alguns elementos só para que vocês tiveram ideia. Centro Democrático no país tuvo 2.500.000 votos. Isso foi mais ou menos o 16% do censo total das pessoas que votaram. E isso correspondeu a 19 curuis, 19 escaños, 19 senadores de 208. Pero Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido LAU, até aqui, todos eles são da mesma federação. São destas oligarquias que eu falava. Agora, Aliança Verde nem é verde nem é amarela, é uma coisa de centro que se mostra com uma cara de ecológica, mas é um partido que aqui na Colômbia está com as oligarquias. No nível regional foi muito nefasta a votação do Partido Verde, porque foi um partido que decidiu muitos dos escaños de como se conformavam os governos locais. E este é um partido que finalmente aporta esta lógica da oligarquia. Aqui, se vocês olham, esta é a possibilidade da oposição do polo democrático alternativo para baixo, é a oposição muito débil, muito débil. Isto para Senado, isto na direita baixo para representantes da Câmara. A mesma história, sim? A possibilidade da oposição é muito fraca. Bom, aqui vamos ver outros elementos muito difíceis. O primeiro é o assassinato dos firmantes da paz, a Farc. Esto foi hecho, esta foto, este dato é viejo. Velho? É velho. Velho. É velho. Agora, velho. Agora são 259 firmantes da paz han sido assassinados. Agora, muitos deles foram reportados como assassinatos por motivações passionales, por su pareja permanente, por su namorada. Foram reportados como assassinatos que não foram
o governo mostra nas notícias, não foram por causas políticas. Mas um elemento importante aqui que mostra, quero mostrar aqui uma coisa, não sei se já tenho. Não. Um elemento importante é que está demonstrado que, según a JEP, la Justicia Especial para la Paz, que hace parte del sistema transicional, mostró que de los 254, 59 firmantes de la paz, el 96% de ellos asistieron a la Justicia Especial para la Paz y dieron su declaración y su versión de la responsabilidad de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que 259 personas de las asesinadas que hacían parte de los excombatientes de las FARC, se puede presumir, dice la JEP, que estaban vinculados a procesos judiciales. Entonces, lo que estamos asistiendo es, como dice aquí, a que se está apagando la esperanza de la paz, ¿no? O sea, los motivos pasionales, los motivos de sus enamoradas, pues cada vez se devela que no es cierto. El 1 de enero de este año, comenzando el año nuevo, en las fiestas, fueron asesinados 3 excombatientes. Al día siguiente fueron asesinados 2, o sea, comenzábamos el año con cada día, los primeros 15 días de este año fueron días en que día de por medio asesinaban a un firmante de la paz. Eso fue una condición terrible, escalofriante. Bom, agora, no mapa político da Colômbia, que encontramos? Encontramos um grupo importante de pessoas de poblação que está em contra da paz também, não? Estas são mobilizações que fizeram Melhor Amigo, Fidel, comunistas, no em cargos públicos, a criminais das Farc, no más Farc, indiferencia, basta ya, asesinatos, la voz del pueblo dice ya, Colombia se desangra, no más Farc, no más Santos. Aqui, então, a negociação com as Farc teve vários pontos. Uma, reforma rural integral, a distribuição da terra, a base do conflito armado foi um conflito campesino, conflito de grupos campesinos que não tinham possibilidades de terra. Então, a reforma rural integral, um principal ponto do acordo de paz. Ainda não se fez a distribuição da terra, não tem um censo claro do nível de terra que pode ser distribuído e não tinha nenhuma intenção o governo colombiano de fazer uma distribuição da terra. Participação política foi aquele elemento que nós estávamos falando, uma participação política que no estatuto da oposição pode falar-se que está, mas na realidade ainda é um sistema muito fechado. Outro ponto do acordo é o ponto das vítimas. As vítimas pedem fundamentalmente a verdade, então se cria o sistema de justiça transicional e tem 3 instituições. Justicia Especial para la Paz, que tiene carácter de justicia, unidad de búsqueda, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Más de 10,000 personas reporta la unidad que fueron desaparecidas en el periodo entre 1988, que es donde comienza a aplicarse la justicia especial para entre 1988 hasta 2016, más de 10,000 personas han sido desaparecidas en Colombia. Hay 6,402 casos documentados hoy que reposan en la Justicia Especial para la Paz,
pero la unidad de búsqueda plantea que de acuerdo a lo que ella ha podido ubicar, hay más de 3.500 personas que aún no se tiene el registro y no se puede comprobar que han sido desaparecidas, pero que sus familias las reportan como desaparecidas. Entonces tenemos más de 10.000 personas desaparecidas. Y tenemos una organización, una entidad en esta justicia transicional que se habla de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, que no tiene carácter de justicia, pero tiene un carácter pedagógico en términos de mostrar y construir los diferentes relatos de lo que pasó, de construir la verdad, de qué fue lo que pasó, ¿sí? Teniendo un poco la lógica de que en el Cono Sur esta idea de borrar la verdad y de olvido para el caso colombiano no aplica. Entonces, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición es de las 3 entidades de la justicia transicional que tiene menos duración en el tiempo. Su mandato termina en noviembre 28 de este año, solo tuvo 3 años de ejecución y sus recursos fueron, después de la firma del acuerdo con este gobierno, se disminuyeron a la mitad. Sin embargo, se está haciendo la gestión para alargar por lo menos por 2 años más, y la fuerza política lo que plantea es que seguramente no se va a aceptar esa propuesta. El gobierno no está dispuesto a aceptar esa propuesta de que se extienda este carácter de encontrar la verdad. Aquí quiero pasar a otro tema que hace parte de lo que ustedes me invitaban o Guillermo planteaba, y son las movilizaciones. Y entonces ahí hablaría yo no de participación política, sino de la participación social. Y nosotros en Colombia tenemos varios actores que en la década de los 90 fueron muy fuertes y que tomaron nuevamente protagonismo en estas movilizaciones. Uno, las organizaciones de mujeres. Nuestro país ha vivido en las diferentes regiones unas organizaciones de mujeres que han estado desde la década de los 80 moviendo el tema de la paz. Entonces, la Organización Femenina Popular, por ejemplo, que ha tenido presencia en el sur de Bolívar, es una organización que se ha movido desde los años 90 por promover espacios de negociación y diálogo con los grupos guerrilleros, tanto con el ELN como posteriormente con las FARC. Y otro ha sido el movimiento de los jóvenes. Nosotros tenemos una población juvenil muy, muy fuerte, somos un país todavía de población muy joven. Además de los movimientos tradicionales, pues que todos vivimos, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento sindical, eso también tiene presencia. Pero en los años 90, con esta mirada de los derechos diferenciales, fue muy fuerte el proceso y el protagonismo que tuvieron los movimientos tanto de jóvenes como de mujeres. Aquí hay unos punticos, unos elementos históricos que ya creo que algunos ya los habíamos mencionado en términos de la restitución de la apertura política, este elemento que me parece muy importante que no lo mencioné, la parapolítica, los vínculos con el paramilitarismo fueron demostrados y destituidos para 3 gobernadores, o sea, 3 departamentos, 3 estados, para 5 alcaldes, para municipios, concejales, que serían como las asambleas municipales, 16 exgobernadores, 38 exalcaldes, 12 diputados, 12 exconcejales, esto es del orden municipal, y 101 figuras de política regional, ¿sí? Se llamó un gran proceso que se llamó el proceso de la parapolítica y quedó el Congreso de la República, estuvo vinculado cerca del 30% de nuestro Congreso, en el Pleno, estuvo vinculado a los procesos de parapolítica. Eso generó una denuncia importante para nuestro país y hay como un antecedente importante. Y esa vinculación pues estaba y sigue vigente con todo el estudio y las investigaciones que se están haciendo al paramilitarismo en la figura del expresidente Uribe. Y un elemento que es importante para entender las movilizaciones de hoy, me hicieron el favor de traerme tinto, de las movilizaciones de hoy son la sociedad colombiana
ha sido históricamente una sociedad de mucho dinamismo y de mucha dinámica social. Desde los años 70, desde el año 77, donde fue el 75 y el 77 fueron las principales marchas de la sociedad civil, que los analistas políticos las comparan con las movilizaciones que acabamos de vivir en 2020. Las movilizaciones de 1977, cuando a nivel nacional existió un paro, y la gente reclamaba servicios sociales básicos, educación, alcantarillado, vías, pavimentación, se equipara en la movilización social en la proporción de gente con las movilizaciones que vivimos entre el 2019, 2020 y 2021. Y aquí hay algunos elementos pues para que ustedes ubiquen nuestra dinámica de movilización. Entre estos años, 2012 y 2016, que son los años, estos son los puntos del acuerdo, la negociación con las FARC siempre ha estado desde el 2012 y ha estado allí en punta, y la negociación con el ELN comenzó a la par que la negociación con las FARC, pero el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ha sido una guerrilla que ha estado mucho más cautelosa, y las negociaciones con el ELN pues están detenidas, más teniendo en cuenta el incumplimiento del gobierno nacional a los puntos del acuerdo. Entonces, ¿qué encontramos en este tiempo? Una serie de organizaciones campesinas que se han movilizado de manera muy fuerte, la visibilización y el liderazgo indígena que las organizaciones indígenas han tenido en este país, sobre todo del suroccidente, en la región del Valle del Cauca, y Nariño, ha sido importante el liderazgo indígena. El liderazgo de las organizaciones afrodescendientes también es muy importante. Fruto del acuerdo, pero antes, desde el año 2012, hemos asistido a unas organizaciones que son las organizaciones de los campesinos cocaleros, que son los campesinos que en la zona, sobre todo el suroccidente del país, Putumayo, Nariño, han cultivado la hoja de coca, y la hoja de coca lo que han planteado los campesinos es que, yo les decía que los niveles de movilidad y las carreteras en este país son muy difíciles. Ellos han puesto en evidencia que pueden producir varios productos agrícolas, yuca, papa, mandioca, diferentes productos agrícolas, pero no hay cómo sacar los productos de las regiones, ¿sí? O resultan un costo muy alto el transporte. ¿Esto qué ha generado? Que la coca, los narcotraficantes, lo que hacen es comprar el cultivo, comprar la cosecha antes de que se dé la cosecha misma, es decir, se compra previamente la cosecha, se compromete, pero además la vienen a recoger en avionetas. O sea, la gente no tiene que sacar dinero para pagar el transporte. Los narcotraficantes llegan a ciertas regiones y compran en las fincas mismas, ¿sí? En las haciendas mismas, compran la coca. Lo que han hecho los campesinos que cultivan la hoja de coca es hacer asociaciones, y han propuesto al gobierno que de manera importante este punto de solución al conflicto de las drogas ilícitas se negocie con los campesinos, que se les dé oportunidades de cultivar nuevas cosas. Y ahí es una cosa, y ahí ese punto 4 es importante, porque recuerden ustedes que Colombia tiene un papel estratégico en la contención de los gobiernos progresistas en América Latina, y el tema de las drogas y el tema del narcotráfico es uno de los elementos que de manera más fuerte Colombia sigue a Estados Unidos, ¿sí? O sea, Colombia tiene una alianza muy fuerte por el control de las drogas, y ese punto es el punto tal vez de lo más sensible que hay en el acuerdo. O sea, a Estados Unidos estos otros elementos le interesan poco, pero este punto de las drogas ilícitas y del manejo que se dé es un elemento que en el análisis de las fuerzas de la democracia colombiana imponen un peso fundamental. Bueno, eso como por ese lado, me parece que es importante. Estas son imágenes del 2018 y de 2019, las movilizaciones. El movimiento indígena del Cauca, el CRIC, sus colores son verde y rojo. Las movilizaciones, esta es la plaza principal de Bogotá, la plaza central. Esta es el Palacio de Justicia.
y a este lado estaría el Congreso de la República, y aquí, este lado, esto es Bogotá, y aquí este lado estaría la Alcaldía de Bogotá, al lado inferior izquierdo, estaría la alcaldía. Esa es la Plaza de los Poderes en esa configuración española de cuadrícula, ¿sí? Y esta es la catedral, la iglesia principal de Bogotá, la catedral primada. Entonces, estas movilizaciones, fíjense que la paloma de la paz, que es el símbolo de la paz, la paloma de la paz con boticas y con el símbolo del CRIC, del movimiento indígena. Mire, la paloma de la paz, nuestra paloma de la paz indígena. Los planteamientos de los movimientos indígenas, del movimiento campesino, las masacres continúan, los asesinatos se siguen presentes, ¿cierto? No más líderes asesinados, los velorios, esto es un velorio de uno de los líderes indígenas. No más sangre para Colombia, es un juego de palabras, paramilitar para Colombia, no más sangre para Colombia, más de 700 líderes asesinados, y de esos 700 líderes asesinados en 2019, entre 2019 y 2020, 259 les estaba diciendo que son los firmantes de la paz, ¿no? Basta el etnocidio a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. ¿Sí? Más elementos, conflicto armado en estos temas. Nosotros tenemos un registro único de víctimas, es decir, la estadística oficial de Colombia está hablando que hay más de 9.100.000 personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y cuando hablamos de víctimas es o porque han asesinado a un familiar, o porque han sido despojados de sus tierras, o porque se les exigió de moverse de sus tierras, o sea, han sido desplazados. El despojo implica la pérdida de la tierra. El desplazamiento implica el cuidado de la vida, la posibilidad de volver o no, pero el despojo implica finalmente que se les quitó la tierra. Aquí hubo una figura de hacer escritura, no sé cómo se diría, hacer un documento falsificado donde se suponía que el campesino vendía su tierra. Y para eso se prestaron entidades oficiales, notarios, servidores públicos, porque estaban en esa alianza con los paramilitares de las que les hablaba hace un tiempo. Entonces, muchos campesinos que inicialmente salieron rápidamente de sus tierras para preservar su vida frente a un momento de confrontación armada o una amenaza de algún grupo armado, cuando regresaban a las semanas encontraban que su tierra había sido vendida. Ellos nunca habían firmado nada, pero todo fue bajo la falsedad del documento. Entonces, el nivel de despojo en nuestro país fue muy alto. Más de 7.800.000 personas han sido desplazadas, ¿sí? Y hay más de 616 sujetos de reparación colectiva, es decir, o comunidades campesinas, o organizaciones o personas de los barrios, o pueblos étnicos, o organizaciones sociales, ¿sí? O grupos organizados o movimientos sociales que tuvieron una afectación, lo que nosotros denominamos un hecho victimizante, es decir, fueron víctimas de o acoso, o asesinato, o amenaza, ¿cierto? Y por lo cual tuvieron que salir. Esa reparación colectiva, pues, es uno de los elementos que está todavía por desarrollarse. Frente al despojo, esa restitución de tierras que plantea la ley de víctimas, nosotros tenemos una ley que está específicamente trabajando para las víctimas, para esos 9 millones de personas. Se denomina la ley de víctimas y la ley de tierras. Se habla de que más de 1.2 millones de personas tuvieron que abandonar sus tierras. Y que ese 1.2 millones de personas, entre 1.2 millones y 5.3 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas.
¿cuál es una dificultad que hoy tiene el país? No tenemos una cifra, para las víctimas tenemos una cifra, se ha hecho durante los últimos 10 años un esfuerzo enorme por construir ese registro único de víctimas. Hoy sabemos el nombre de cada una de las víctimas y su condición, pero para el despojo, para el haber usurpado la tierra, no hay un registro. Ese es por lo mismo que les decía hace un rato. El problema del conflicto en Colombia es el conflicto de la tierra, el conflicto del campesino. Lo que asistimos en la ciudad este último año, donde se veía la violencia policial, donde se veía el asesinato de la fuerza pública, la agresión, era un elemento que para el espacio de la ciudad, para el espacio urbano, no lo conocíamos en las dimensiones en que lo estamos viendo. Pero esa era una realidad que nuestros campesinos, que en las regiones rurales se vivió desde la década de los 90 de manera muy fuerte, ¿no? ¿Qué encontramos en nuestro país hoy? Pues una división enorme de las condiciones, digamos, políticas. Hay unos grupos grandísimos de apoyo a lo que es el uribismo y la ultraderecha. Esta es una imagen muy controvertida de hace muy poco, de este año. Están caricaturizando aquí a dos periodistas que son muy reconocidas en el ámbito nacional, y el presidente se supone que estaba, el expresidente Uribe se supone que estaba en una entrevista, pero él les dijo, comienza la entrevista a grabar, a transmitir en directo, y él les dice a las periodistas qué le debe preguntar, y cuando una periodista se intenta salir del formato, él la reincursa y le dice, no, es que eso no es de lo que yo vine a hablar de esto, ¿sí? Entonces, por eso la caricatura de siguiente pregunta, amigas periodistas, ¿no? O sea, las periodistas están sosteniendo, son dos mujeres que construyen opinión de manera muy fuerte aquí en Colombia. Entonces, todo el periodismo, nosotros no tenemos unos periódicos alternativos, una media, un periódico, radio, televisión, que tenga una postura alternativa, porque las cadenas de radio y televisión son privadas y los grupos económicos hacen parte de estas oligarquías. Entonces, la posibilidad de conocer información se ha dado apenas por medios alternativos. ¿Y qué encontramos ahora? Pues encontramos una suerte de movilizaciones enormes, ¿no? Que es lo que hemos venido asistiendo desde 2016, pero que de manera muy fuerte se dio en 2019 y que la pandemia frenó, paró un poco. Pero encontramos grupos de mujeres por la paz, jóvenes, ¿cierto? Población afrodescendiente, ¿sí? Población indígena, población campesina, en un movimiento muy fuerte por la paz. Esta es la movilización. Estas son dos movilizaciones emblemáticas. Si ustedes se fijan, esta es la Plaza de Bolívar. Aquí está la catedral, la foto superior izquierda. Esta es la catedral que les mostraba hace un rato. Este es el Palacio de Justicia. Esta es la alcaldía, la administración de Bogotá. Y aquí está, aquí a este lado estaba el Congreso. La Plaza de Bolívar absolutamente lleno hasta en sus calles. Unas ruas que están aquí. La movilización de la gente por la paz ha sido enorme, ¿cierto? Cuando se lee poco se dispara mucho, fíjense ustedes. Entonces tenemos un histórico de paros nacionales desde el 2011 con el movimiento de la Mesa Amplia Estudiantil, que se denominó MANE, frente a otro proyecto de reforma de la Ley de Educación que quería privatizar más la educación. Entonces, esta movilización que estamos viendo no es de hoy, sino viene de un acumulado importante, y es, ya teníamos unas medidas regresivas con las reformas de los 90, pero en el 2011 se quiso privatizar y poner un sistema de educación mucho más costoso, de mayor regulación, y eso generó una serie de movilizaciones por el movimiento estudiantil. Pero además, ya en el 2013, hubo un paro agrario, campesinos, que estaban pidiendo mejores condiciones de vías para
comercializar también sus productos, se hace un acuerdo y ese acuerdo después del 2013 a la fecha en el 2018, igual que el de 2011, no se cumple. Entonces los estudiantes de las universidades públicas lo que hacen en el noviembre de 2019, pues son unas convocatorias a paro exigiendo que el gobierno nacional cumpla a lo que se había comprometido en 2011, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que traemos es un acumulado de demandas, ¿sí? Y ha habido diferentes intensidades, digamos, organizaciones como los sindicatos, yo aquí quería mostrarles los sindicatos, ya les muestro otras imágenes. Podría decir Los concluyendo, sindicatos fueron, podría decir concluyendo. los sindicatos, los sindicatos tienen una dinámica muy importante en nuestro país, pero los sindicatos están cooptados por el gobierno, ¿sí? Entonces, cuando en 2019 y ahora en 2020, en este mes 2021, se hace el llamado al paro, lo que nosotros encontramos es que el paro centrales obreras, pero sale finalmente a marchar otra cantidad de jóvenes, de mujeres, ¿sí? Que no estaban recogidas en los sindicatos y que cuando el sindicato hace la negociación, ¿sí? Para la finalización del paro, pues el gobierno, los jóvenes que están en las calles y demás, pues no conciben que esa declaratoria de los sindicatos los recoja, ¿sí? Entonces, por un lado, encontramos un movimiento sindical débil, pero también por otro lado encontramos unas dinámicas de los jóvenes. Perdón, les voy a mostrar un par de imágenes ya para cerrar, con eso quiero cerrar. A ver si aquí... mostrarles unas imágenes de qué implicó para el paro. El paro de 2019 arranca con el planteamiento de la reforma tributaria, una reforma para aumentar los niveles de impuestos, ¿sí? Y lo que encontramos es que la gente responde de manera masiva en una explosión de necesidades de la gente para rechazar esas reformas tributarias. Encontramos unas movilizaciones a lo largo y ancho del país y encontramos unas resistencias populares. Hoy lo que encontramos, y con esto cierro, el movimiento que encontramos en los jóvenes es emblemático con estas imágenes de Resiste, se llama Puerto Resistencia en Cali. Este es un monumento que armó la gente en 2 semanas, en las 3 primeras semanas del paro. Y es el monumento a la resistencia y se denomina así el lugar Puerto Resistencia. Ahora, ¿qué encontramos por otro lado? Imágenes como estas de la izquierda, donde poblaciones de clase alta también en Cali, en esta misma ciudad donde se hace esto, en un extremo de la ciudad, esto es en el extremo norte y esto en el extremo sur, personas de clase social adinerada salen con sus armas propias a dispararle a los manifestantes, ¿sí? Estas personas que están aquí de blanco son lo que se autodenominaron ellos familias de bien, familias adineradas que empiezan a generar violencia privada en las calles. Y aquí este casco verde que vemos es un policía, es decir, con la anuencia, con la venia, con el respaldo de los policías. ¿Qué cambia estos procesos de movilización? Que hubo una transmisión en vivo, Facebook Live, YouTube, Instagram, todos los en vivo que hicieron los jóvenes, permitieron mostrar que la violencia policial generó más de 81, y ahí tenemos elementos similares con Chile y otras latitudes, más de 81 víctimas de violencia ocular, personas que perdieron sus ojos por lo que denominó la policía armas de bajo impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Colombia? Encontramos una manifestación
que tiene una tendencia de cómo se maneja la movilización social, y aquí ha habido una lógica siempre de manejar la lógica del enemigo interno. La movilización social se concibe como si fuera un movimiento guerrillero, ¿sí? Se concibe como si el ejército tuviera que tener la misma respuesta que a los grupos subversivos. Y eso no había sido nuevo para Colombia, había sido nuevo en el escenario urbano, en las ciudades, pero la población rural lo conocía muy bien y varias de esas demandas y denuncias están en las cortes internacionales. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Los jóvenes, los hombres y mujeres jóvenes, muy jóvenes, que empezaron a transmitir desde sus propios celulares. Entonces veíamos cosas que eran irrefutables. Están los videos donde se ven los policías disparando a quemarropa, se ven las imágenes donde le llegan las bolas, las gomas de caucho a los ojos y generan las lesiones. Están las imágenes de cómo los jóvenes fueron sacados de unos lugares y retenidos en unos almacenes privados, cuando se supone que por ley solamente las estaciones de policía, los lugares oficiales, se pueden hacer retenciones. O sea, hubo una serie de retenciones arbitrarias y se reportó por parte del movimiento social más de 200 personas desaparecidas en el primer mes de la movilización, con registros fotográficos y con imágenes de cómo habían sido sacados. Entonces, un poco lo que yo quería mostrarles es que estamos asistiendo, porque el paro de alguna manera ha cambiado su intensidad, pero hay unas demandas que están, ¿sí?, latentes, digamos. Estamos asistiendo a una ebullición de la dinámica social en esa construcción de civilidad, ¿sí? En ese ejercicio de los derechos, en ejercicio de la opinión pública, del debate, y eso es a lo que los jóvenes han venido llamando, mucho más que los movimientos sindicales o los grupos tradicionales, que eran los que generaban dinámica de movilización en Colombia. Estamos asistiendo a una nueva dinámica en Colombia muy rica, y los jóvenes hoy son muy arriesgados, muy arriesgados, cosas inimaginables, enfrentársele al ESMAD, unos grupos de mamás enormes, chicos muy pequeños, chicos y chicas de 16 o 17 años, y sus mamás de 30 a 35 años haciendo lo que en Chile se denominó la primera línea. Aquí también se hizo lo de la primera línea, que eran los que estaban como conteniendo la fuerza pública, y aquí hubo primera línea de jóvenes, hubo primera línea de mamás, y así se denominaron mamás de la primera línea, hubo abogados para la defensa de las personas que estaban siendo detenidas, abogados de primera línea, hubo un grupo grande de psicólogas y psicólogos que acompañaron, porque la angustia de los ataques en Cali, por ejemplo, hubo noches en las que cortaron el fluido eléctrico, y sin luz pues no hay posibilidad de transmitir nada en vivo, ¿cierto? Y ahí desaparecieron mucha gente. Gente que después de un mes apareció flotando su cadáver en el río Cali, por ejemplo. Cosas de esas que resultan macabras son las situaciones que asistimos en Colombia durante todo este proceso de paro. Muchas gracias. Nós que agradecemos, muito bom. Sem dúvida que esse panorama que a Marisol apresentou, ele exige, né, muito tempo, porque é um panorama muito abrangente, né? A gente, na verdade, a grande maioria das pessoas pouco conhecem esses detalhes da vida política, econômica e social da Colômbia, né? E quando a gente começa a escutar esses relatos, a gente consegue começar a pensar, digamos, né, qual é a referência que o Bolsonaro tem de que tipo de regime que ele almeja, né? Eu tenho falado isso bastante para quem conhece a realidade da Colômbia, porque muitas vezes a mídia fala que é um governo venezuelano, né? Porque isso é uma tentativa justamente de fazer uma determinada leitura das dinâmicas políticas, né? Mas conhecendo a realidade da Colômbia, a gente observa que o sonho de consumo, né,
do governo Bolsonaro é um governo semelhante, com paramilitares liberados, juntos com as polícias, e, na verdade, um governo unitário, né? No sentido de que o presidente manda em todas as polícias, o exército, de cima embaixo, e praticamente coordena, né, a violência no Estado, né? Inclusive, é bastante claro quando você começa falando que o que há de unidade no país, né, é a violência militar. Praticamente, digamos, o que há de unanimidade de ação estatal no país é a violência perpetrada pelas forças de segurança pública, por assim dizer, né? E há muitos elementos, muitos detalhes, muito ricos de tudo isso para poder compreender essa realidade. E o que parece bastante frustrante, aparentemente, né? É a ideia de que a gente estava querendo discutir a democracia, né? Maravilha, mas o que a gente vê é que não tem nada de democracia, né? O que a gente observa é um governo claramente oligárquico que praticamente sucede, né? Figuras, né? Aparentemente diferentes, né? No poder, mas em boa medida o regime ele continua intacto, né? E a forma como tem sido tratado os dissidentes, né, por falar de alguma maneira, tem sido sempre a violência, né? E ela continua de forma sistemática. Em algum momento foi concentrada, né, quando foi a tentativa, a aniquilação da União Patriótica, mas ela continua, digamos, né, a conta-gotas, né, de lá para cá. E isso, digamos, compromete, em boa medida, qualquer ideia de democracia, né, de uma tentativa de dirimir as diferenças de forma pacífica, né, que seria uma forma de definir a política, né? De alguma maneira, a forma através da qual se dirimem as diferenças é através da violência, de uma forma bastante recorrente, né? Então, eu só para fiz essa tentativa de resgate rapidamente, mas vamos abrir rapidinho a, as questões. Primeiro, acho que a Karine tinha falado primeiro, depois acho que o Vitor também fez algumas observações, é isso? Pode ser? Não, pode ler o do Vitor, depois eu falo. Posso ler o do Vitor, então? O Vitor não quer falar? Não, eu acho que Karine levantou a mão no momento que eu estava escrevendo. Foi um comentário que eu fiz. Se eu tiver tempo, eu posso fazer uns comentários. Só desenvolvendo, porque foi mais um comentário mesmo que eu fiz. Pode fazer, Victor, não tem problema. Depois a Karine pode falar também. Então, deixa eu abrir minha câmera também para não ficar sem educação. Muito bom, professora, né? Agradeço a sua... Né, como o Guilherme falou, foi um excelente panorama para a gente compreender, né, a conjuntura atual da Colômbia. E meu comentário foi no seguinte, né? Eu não tenho ainda muito conhecimento da realidade da Colômbia, agora eu tenho um tanto mais, né, por ter te escutado, e eu vi, na verdade, dois elementos aí, que assim, né, que eu destaco na fala da senhora, que para mim são elementos comuns na conjuntura da América Latina. Claro que cada país tem as suas particularidades, né? Mas, por exemplo, essa questão que você destacou, né, dos jovens, essas mobilizações populares indígenas, né? Eu pensei que nos últimos anos a gente teve no Equador um levante popular que, em princípio, era contra o aumento, né, dos combustíveis. Obviamente, esses protestos não são só por conta dos combustíveis, mas sim por uma percepção de uma extrema desigualdade social que vem se ampliando novamente. No Chile, mesma coisa, começou um protesto em torno dos passes do metrô, e sabemos também que não se limita aos passes do metrô, inclusive no Chile, assim como na Colômbia, houve mobilizações da juventude contra, né, a privatização do ensino, que no caso do Chile já era uma realidade, né, essa privatização. E no Brasil, né, embora a gente tenha tido, em contraste com o Chile, né, que agora a gente tem um movimento lá constituinte, né, houve, de certa forma, uma vitória da esquerda, a gente teve uma ascensão do bolsonarismo na extrema-direita, mas lá em 2013 foram também movimentos, né, comandados pela Juventude, 2013 e 2014, que
em princípio, era para o transporte público, mas era toda uma pauta de insatisfação social. E no segundo ponto, né, do meu comentário, é essa tradição autoritária, né? No Brasil, recentemente, tivemos mais casos, é uma tradição, inclusive, da polícia militar, né, sempre quando são movimentos de esquerda, né, a polícia reprimir, inclusive com casos, né, de atirarem balas de borracha nos olhos das pessoas. Então acontece aqui, acontece no Chile, acontece na Colômbia. Então meu comentário foi mais nesse sentido, né, assim, infelizmente, como é que nós nos sentimos, né, irmãos e irmãs latino-americanos nessa tradição de autoritária, né, mas eu percebo uma conjuntura muito comum na América Latina hoje, né, que é uma descrença do sistema político tradicional, que se volta, inclusive, com partidos de esquerda, né, e é uma descrença que tem o protagonismo dessa juventude, movimentos indígenas, né. No Brasil a gente não tem, pelo menos até pouco tempo, não tinha essa tradição de movimentos indígenas, mas a gente vê agora nos últimos anos, né, os povos indígenas no Brasil se mobilizando também. Então a gente tem aí um aspecto negativo da tradição autoritária que se mantém, talvez até de forma reativa a essa ascensão, uma nova ascensão popular. Então esse é o meu comentário, queria saber também o que a senhora acha disso. E muito obrigado pela excelente palestra. Victor, graças, obrigada. Eu acho, concordo com você aí, queria fazer um ênfase em um aspecto que acho importante. A visibilização do movimento indígena tem muita relação com a explotação mineira, com toda esta produção de material que fica na terra. Então, petróleo, carbono, ouro, toda esta explotação da terra, nesta mirada de extração, para a Colômbia é fundamental por a lógica do processo da produção da riqueza, mas afeta, mas é muito clave identificar que afeta os espaços, as assignações do terra que tem as comunidades indígenas, sim? Nós chamamos resguardos, tem uma delimitação da terra que eles têm autonomia, e essa autonomia está sendo chocada com os projetos de explotação. E aí, as características da organização indígena é visibilizar essa arbitrariedade, essa perda de autonomia. E os projetos mineiros ficam nos prédios que ficam os povos indígenas. Aí, é evidente a necessidade deles de movimentar-se, de fazer visível essas demandas. E outro elemento, os atores urbanos, ou seja, os atores urbanos, os jovens, as mulheres, o movimento feminista foi muito forte aqui nas cidades, nos povos pequenos, não, mas na cidade sim, foi muito forte. O movimento feminista ficava na rua, ficava muito presente. Aí as violações de direitos hacia as mulheres, as meninas de 14, 15, 17 anos, foi muito forte. As demandas da força pública foi um exercício de força exagerado, arbitrário, pero foi exagerado com as mulheres, não com os homens, sim? Foi uma questão como de lição, ou seja, vocês têm que aprender que uma boa menina não fica na rua, não fica na manifestação, não faz isso. E fazia muito ênfase nisso na mídia. Ou seja,
dá vergonha ver meninas fazendo isso. Uma coisa desse talante. Então, o movimento feminista também foi muito forte. São dois elementos que eu gostaria de ressaltar. Esses novos atores urbanos, sim? Jovens de sectores populares, de favelas, fazendo arte, fazendo apresentações musicais, concertos, fazendo dança nas ruas. Foi uma manifestação de uma diversidade enorme, sim? Aí você olhava a diversidade deste país. Perfeito, Marisol, obrigado. Karine queria fazer um comentário também. Fique à vontade. Bem rápido. Marisol, muito obrigada. Impressionante essa exposição, assim, ela foi completíssima. Eu achava que eu tinha alguma ideia, descobri que eu não tinha ideia de 5% do que você falou. Foi algo, assim, eu tenho muito obrigada mesmo, fico muito feliz que alguns estudantes nossos ficaram aí até bastante tempo, porque eu sei que são estudantes que se interessam pelo tema. Mas a minha questão, assim, veio lá no começo, quando você caracterizou, e tem a ver muito com o que o Vitor falou sobre a questão geracional, dessa juventude participativa. Recentemente eu participei de uma conversa, e coincidentemente, segundo, vou participar de outra sobre o mesmo assunto, sobre a questão da constituinte, os movimentos sociais no Chile. E aí, nessas conversas, a questão... essa questão geracional, um dos caminhos interpretativos que eu endossei também foi de que esse movimento Nini, sem escola, sem o estudo e sem o trabalho, né, o emprego, é um fator que marca profundamente essas novas gerações, que está fundamentando essa mobilização social, nessas sociedades em que o neoliberalismo teve muita força. Assim, essa juventude é uma juventude diferente, eu acho, Vitor, do nosso de 2013, nesse sentido. Porque eles eles viam os seus avós sustentando, uma coisa que eu percebi no Chile, que talvez seja uma realidade parecida com a Colômbia, os seus avós sustentando a casa com suas aposentadorias, porque aquela sociedade não permitia nem que seus pais tivessem emprego para sustentar o básico, quem dirá para fazer a faculdade. Ou, se fosse para a faculdade, o avô tinha que sustentar a casa para todo o salário do pai e para pagar aquele empréstimo durante o resto ajudar, porque ele não ia ter emprego. Enfim, é uma situação de tanta falta do Estado subsidiário para todos, não só para os de extrema pobreza, que é o típico do neoliberalismo. Então, me chamou muito a atenção essa similaridade com o Chile, porque você foi caracterizando o papel das meninas, são sociedades muito conservadoras, e a gente lembra todo o papel desses movimentos feministas no Chile. Eu só queria comentar isso, assim, é uma onda, e uma onda que é um grande desafio para as esquerdas, né? Para quem quer representar um pensamento progressista ou anti-neoliberal, porque aceitar um feminismo significa acabar com muitas estruturas das esquerdas, das suas organizações, das suas práticas. Então, assim, pensando só no feminismo, sem falar da questão étnica, né, também, e que aí aceitar e incorporar tradições de organização, de coletivo, de pensamento, que são outras. E, né, pensar a questão indígena, a questão do bem viver, por exemplo, que está sendo tão discutido, né? Exatamente, Soraya, o que a esquerda tem a oferecer aos jovens. É muito por aí, eu acho que vai para a gente conseguir dialogar e construir alternativas em conjunto. Mas me chamou muita atenção esse movimento do Ni, assim, até segunda-feira eu vou lembrar dele, porque eu achei impressionante. Meu comentário um comentário mesmo, eu fiquei com muitas curiosidades, obviamente, e questões, mas acho que você foi muito preciso. Bem, eu acho que as curiosidades e
as questões, digamos, da gente aprofundar, né? A gente vai ter mais oportunidades também mais à frente, acredito, né? Porque o nosso objetivo inicial é pelo menos ter um panorama, né? Inicial, de repente, para um outro momento, de repente com a Marisol, com outra pessoa também que se dispõe a fazer esse debate, a gente poder aprofundar alguns elementos específicos, né? Dessa conjuntura, né? Na qual a América Latina está imersa. Muito obrigada, a gente tem que agradecer bastante. Então, assim, eu acho que é importante, nesse momento a gente vai ficar com muitas dúvidas, acho que isso é fundamental, né? Para que a gente tenha mais vontade de debater mais à frente, mas acho que uma das questões que eu gostaria de ressaltar, né? É que, diferentemente, por exemplo, de boa parte dos países latino-americanos, Colômbia não teve governo progressista, por exemplo, né? O que teve foi uma sucessão de governos oligárquicos. Nunca teve um governo progressista, né? A oligarquia colombiana, ela é tão eficaz que ela nunca deixou crescer um partido de esquerda, nunca deixou crescer uma organização de esquerda. Esse é um diferencial significativo que a gente pode observar de Colômbia com os outros países latino-americanos, assim, sendo bastante grosseiro, né? Não vamos entrar nas minúcias desse debate, que daria muito pano para manga, sem dúvida, né? Mas é só para pensar nesse elemento, né, que não é pequeno, e também para poder pensar justamente como que os elementos todos se articulam, né? Então, vamos deixar por aqui hoje, vamos mais à frente construir outros espaços para poder continuar dialogando a esse respeito, né? Mais uma vez, agradecemos imensamente a contribuição da professora Marisol. Foi muito boa a sua exposição. Acho que ela conseguiu ser bem abrangente, né? Conhecer um pouco o cenário, por assim dizer, né? E, sem dúvida, a gente vai propiciar outros momentos para a gente continuar debatendo, né? Acho que, como eu falei, nesse momento, a gente tem uma dimensão de que estamos muito parecidos, né? Tem muitos elementos semelhantes, e isso, digamos, sem dúvida, a gente vai poder explorar mais à frente. Jonadab, se for rapidinho, tudo bem. Rapidinho mesmo, bem rápido. Vamos lá, e é mais uma sugestão para um próximo encontro, que a gente avance mais no ponto das conexões de lutas, né, da internacionalização, porque eu acho que não tem outra saída, né, para os nossos problemas, enquanto sociedades estruturadas no colonialismo, pós-colonialismo, capitalismo dependente, arroxo neoliberal, que não seja a unificação de pautas, né? E um dos grandes problemas históricos, né, que temos aqui nas Américas é a falta de conexão entre a classe trabalhadora em diferentes países, que tem muito em comuns, mas estão o tempo todo ilhados entre si. Então, a gente debate, por exemplo, a realidade colombiana, que é um modelo para a realidade brasileira. O governo Bolsonaro ele olha para a Colômbia e fala que está olhando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma miragem, né? E a ideia que ele passa a respeito dos Estados Unidos também é uma miragem. Longe de ser a sociedade de progresso, desenvolvimento, eficiência, tudo que ele fala é uma mentira. O modelo norte-americano que ele apresenta é uma ilusão. Enquanto o que está mais perto mesmo de ideal político é o que está se desenvolvendo na Colômbia. Que muitos, inclusive, dizem que morre uma Marielle Franco por semana, praticamente, porque o nível de repressão política existente ali é muito forte, né? E é uma inspiração para a direita, nesse momento aqui no Cone Sul. Então, assim, essa perspectiva que eu vejo de unificação de pauta, de entendermos ali o que acontece em cada realidade, o processo, o passo que estamos ali no Chile, por exemplo, com a realidade brasileira, com a realidade peruana e a perspectiva de unificação de tudo isso, que eu acho que é um ponto ali muito espinhoso, muito complicado da gente desenvolver, né? Mas eu acho que fica como uma perspectiva para os próximos encontros. Sem dúvida que é uma proposta bem interessante, né? Acho que todos nós temos essa inquietação. Mas eu acho que... eu não sei se a analogia da Marielle Franco em relação à Colômbia está exatamente aproximada da realidade. Mas é o que a gente quer, que são passadas. Tem um panorama, que todo mundo tem um panorama, né? Assim,
tendo um panorama inicial, acho que é importante, né? Porque senão, se a gente não tem esse panorama, também não tem como avançar em outras pautas, né? Então, por isso que às vezes é importante primeiro a gente ter essa informação, né? E depois a gente poder avançar nessa leitura que o Jonadab estava propondo, por exemplo, que é, sem dúvida, é instigante, né? Eu acredito que todos nós que pensamos América Latina temos essas ideias, né? Como desafio premente, né? Então, mais uma vez, agradecemos a todos, né? E vamos construir mais espaços para poder continuar debatendo. Certo, pessoal? Boa noite e Boa muito noite, obrigado. muito obrigada a vocês por o convite, é um prazer. Bom, se temos outras oportunidades, com gosto, prazer. Sim, Boa teremos, noite. vamos construir mais oportunidades, sem dúvida. Construiremos mais chances de poder continuar dialogando, né? Que é indispensável.